Olá, ouvintes! No vídeo de hoje, nossos anfitriões Repertório e Sabedoria cruzam língua e números a partir do artigo Matemática e Português, variações luso-brasileiras e algumas propriedades estatísticas da língua portuguesa, de Humberto Bortolossi, Ana Breda e Liliana da Costa. Descubra como a matemática ganha sotaque e quais padrões numéricos se escondem no nosso idioma. Ajuste o volume e vamos nessa! Você sabia que a língua portuguesa é a quinta mais falada no mundo, com 300 milhões de falantes? Mas quando se trata de matemática, Brasil e Portugal, às vezes parecem falar idiomas diferentes? É incrível como até mesmo os números podem significar coisas completamente diferentes nos dois países. Isso me faz pensar em como essas diferenças podem causar confusão. Por exemplo, quando um brasileiro fala em 1 bilhão, está se referindo a 1.000 milhões, mas para um português, 1 bilhão é 1 milhão de milhões. Exatamente. E olha só que interessante. Essas diferenças refletem influências culturais distintas. O Brasil seguiu mais a linha americana, enquanto Portugal manteve a tradição europeia. Até na forma de escrever os números isso aparece. Usamos pontos e vírgulas de maneiras diferentes. Nossa, e tem aquela questão curiosa da gramática, não é? Em Portugal dizem 0 gatos no plural, enquanto no Brasil é 0 gato no singular. Sim, e isso é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, um estudo recente mostrou que existem pelo menos 4 variantes diferentes do português em cada país, cada uma com suas próprias características linguísticas e matemáticas. E como isso afeta o ensino da matemática? Deve ser um desafio e tanto para professores e alunos. Bem, as pesquisas mostram que a linguagem tem um papel crucial no aprendizado da matemática. Por exemplo, quando um estudante brasileiro tenta ler um livro didático português, encontra termos completamente diferentes. Modelagem vira modelação, fatorar vira fatorizar, alto valor vira valor próprio. Sem falar nas tecnologias modernas, até os teclados de computador são diferentes nos dois países. E você sabia que essas diferenças se estendem até mesmo às línguas de sinais? O Brasil usa Libras e Portugal usa LGP. E até o sinal para o número 3 é diferente nos dois sistemas. É fascinante como a diversidade linguística se manifesta em todos os níveis. E como os pesquisadores lidam com essas diferenças quando trabalham em colaboração? Olha, isso tem gerado debates interessantes. Na Wikipédia, em português, por exemplo, existem tensões constantes entre editores brasileiros e portugueses sobre qual variante usar. Um estudo da Universidade do Minho mostrou que a maioria dos editores é brasileira, o que às vezes causa conflitos. E qual tem sido a solução para esses conflitos? Bem, algumas iniciativas interessantes têm surgido. Por exemplo, a criação de glossários bilíngues que mostram as equivalências entre os termos. Além disso, muitas publicações científicas já aceitam artigos nas duas variantes, reconhecendo que ambas são igualmente válidas. Então podemos dizer que essas diferenças são mais uma riqueza do que um problema? Exatamente. E olha só um dado interessante. Mesmo com todas essas diferenças, alguns padrões se mantêm. Por exemplo, em textos longos naturais em português, a letra A é sempre a mais frequente, independentemente da variante. É como se houvesse uma estrutura matemática subjacente à própria língua. Nossa, isso mostra como a matemática e a linguagem estão profundamente conectadas. Sim, e o mais fascinante é que essas conexões continuam evoluindo. Por exemplo, com o avanço da inteligência artificial e do processamento de linguagem natural, estamos descobrindo novos padrões matemáticos no português que são comuns às duas variantes. Parece que estamos diante de um campo de estudo em constante evolução, não é? Com certeza. E o mais importante é entender que essas diferenças não são obstáculos, mas sim evidências da riqueza e flexibilidade da língua portuguesa. Elas nos mostram como a matemática, mesmo sendo uma ciência exata, pode se expressar de formas diferentes em diferentes contextos culturais. Então, no final das contas, é uma celebração da diversidade linguística? Exatamente isso.
É um lembrete de que a diversidade linguística enriquece nossa compreensão do conhecimento matemático, em vez de dificultá-la. E quem sabe, no futuro, essas diferenças possam nos ajudar a desenvolver formas ainda mais criativas de ensinar e aprender matemática. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar